Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar contigo a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus tinha me dado essa palavra ontem. Pela graça e misericórdia, até compartilhei com algumas pessoas da minha empresa que trabalham comigo. Também quero compartilhar contigo para a honra e glória ao Senhor. Que Ele cresça e eu diminua. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em João, capítulo de número 20, versículos de número 1 ao diante. Diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde Simão estava, e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo, e baixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os outros lençóis, mas enrolado numa parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia, Jesus. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra, como eu acabei de tomar leitura para a tua vida, como você está ciente do que você está ouvindo, a Bíblia diz que Maria Madalena, ela vai no sepulcro onde Jesus estava. E a palavra do Senhor diz que quando ela chega lá, não encontra o corpo de Jesus. Maria Madalena, contemplando esse fato, ela volta e vai anunciar a respeito daquilo que ela viu. O que me chama a atenção é que ela falou com Pedro e com o discípulo amado. Aí o que me chama a atenção é que depois que ambos ouvem esse fato, a Bíblia diz no versículo número 4, ambos corriam junto, mas o discípulo chegou primeiro ao túmulo, e baixando aos olhos, ele viu o linho, lençóis de linho, mas não entrou. Olha que interessante, irmão, entenda comigo isso aqui. A Bíblia diz que quando os dois discípulos ouvem, a Bíblia diz que os dois vão correr junto ao túmulo. Só que percebe que o discípulo amado corre na frente de Pedro. Ele chega primeiro do que Pedro. A Bíblia diz que ele chegando, ele olha para o chão e vê lençol. Pedro chega por último. Pedro chegando por último, a Bíblia diz que Pedro entra dentro do sepulcro. Pedro vê o lençol, como o discípulo tinha visto. Só que Pedro vai enxergar algo a mais. Pedro também vai enxergar o lençol dobrado. Aleluia! Sabe o que Deus me revelou aqui? Percebe que os dois foram ao túmulo. O primeiro discípulo que chegou, ele não entra. Então ele só enxerga lençol. Agora Pedro entra no túmulo, vai mais profundo, enxerga lençol e o lenço dobrado. Percebe que Pedro enxergou algo a mais. Por quê? Porque Pedro foi mais profundo. Aleluia! Quem vai mais profundo, Deus amplia a visão. Aleluia! Glória a Deus! Tá entendendo por que Deus dá visão pra gente? Porque você se aprofunda. Eita glória! Porque você se aprofunda na palavra. Eita glória! Você quer mais. Eita glória a Deus! Olha que tremendo! Os dois estão no mesmo lugar. Só que só Pedro entra dentro do sepulcro. E quando Pedro entra, a Bíblia diz que Pedro olha para o chão, vê os lençóis que o outro discípulo tinha visto. Só que Pedro vai enxergar algo a mais. Pedro também vai enxergar o lenço dobrado. Sabe por quê? Porque Pedro foi mais profundo. Pedro não parou na porta. Pedro não se contentou. Pedro entrou para, eita glória, entrou para dentro do sepulcro. Pedro está dizendo, eita glória. Pedro está ensinando que para ter visão tem que ir mais profundo com Deus. Aleluia, Deus. Eita, Jeová, tremendo. Agora uma coisa que eu acho tremendo. Quem chegou primeiro? O discípulo, mas não entra. Agora Pedro chega por último, vê o lençol e ainda enxerga algo a mais. Eita, glória. Tem pessoas que chegam primeiro do que você, mas não vai na profundidade que você vai. Aí você chega por último, já chega profundo. E Deus começa a te dar revelação. Eita, glória. Deus não trabalha com ordem de chegada, rapaz. Eita, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou falar, Jeová. Escuta isso aqui, irmão, para a honra e glória de Deus. Aí a Bíblia diz que eles enxergaram o lençol dobrado. Agora no versículo de número 9, diz assim: pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. Agora entenda isso aqui. Percebe-se que quando eles vêem o lençol dobrado, o lençol simbolizava que Cristo ia voltar. O lençol simbolizava a volta de Jesus. Só que a Bíblia diz que eles não compreendiam a Escritura. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, por que eles não compreendiam a Escritura? Olha o que Deus me revelou. João 14, 28. Eita, glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Você vai entender.
João 14, 28, diz assim. Eita, Jesus tremendo, aleluia. Oh, glória a Deus. João 14, 26, diz assim. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu disse. Agora entenda, sabe por que os discípulos não compreenderam o lençol? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo, por isso eles não compreendiam a Escritura. Então percebe-se, eles viram o lençol dobrado, mas eles não compreendiam, porque ainda o Espírito Santo não havia descido sobre os homens. Aleluia! Então percebe-se que você só entende as Escrituras através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ensina, e é o Espírito Santo que faz a gente lembrar do que Jesus disse. O Espírito Santo é testemunho de Cristo na terra. Aleluia, Deus! Eita, Jeová, entenda isso aqui, rapaz. Olha que tremendo. Jesus disse em João 14, 26, quando o Consolador vier, o Espírito Santo que o Pai enviará, ele fará com que vocês lembrem tudo que eu disse e ensinará todas as coisas. Então percebe que o Espírito Santo que ensina. Percebe que os homens, eles entraram no túmulo, mas eles não compreendiam a Escritura, porque eles não tinham o Espírito Santo. Olha o que acontece na mesma passagem. Olha o que acontece. Jesus aparece para Maria Madalena, certo? Aí Maria Madalena conta. Percebe-se que eles vão no sepulcro, os dois discípulos. A Bíblia diz que eles não compreendiam a Escritura, porque ainda eles não tinham o Espírito Santo. Aí percebe-se que a Bíblia vai dizer assim, na mesma passagem de João 20, 19, diz assim: ao cair da tarde, aquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas de onde Jesus estava, os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou as mãos e ao lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isto, soprou o Espírito neles, dizendo, receba o Espírito Santo. Agora tem isso aqui, olha que tremendo, em João 20, versículos número 21 e 22, Jesus vai se apresentar para o discípulo, com a porta trancada. Jesus aparece no meio. A Bíblia diz que Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Dizendo isso, soprou-lhe o Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Percebe que agora que eles foram obter o Espírito Santo, está entendendo por que eles não compreendiam a Escritura? Porque ainda eles não tinham o Espírito Santo. E Jesus soprou o Espírito Santo neles depois. Então por isso que eles não compreendiam agora. Eita glória. Agora eles já vão saber a Escritura. Porque o Espírito Santo ensinará. E o Espírito Santo trará a memória dos discípulos. O que Jesus tinha dito. Então percebe-se que eles receberam o Espírito Santo depois. Por isso que eles não entenderam o mistério do lençol dobrado. Porque eles não compreendiam a Escritura, porque eles não tinham o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível você compreender a Escritura. Eita, glória a Deus. Não tem como, é o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que é testemunho de Cristo. Você quer ver uma coisa? Olha que Deus me revelou. Eu falei, Deus, por que quando Maria Madalena vai no túmulo, Lucas vai contar que os anjos, aparecem 2 anjos para Maria. E os anjos falam assim para Maria, por que procura entre os mortos aquele que vive? Você não lembra o que ele disse? Que ele havia de ressuscitar? Agora pega isso daqui, pelo amor de Deus. Percebe que o Espírito Santo não tinha descido sobre os homens ainda. Percebe que eram os anjos que faziam ele se lembrar. Olha o que o anjo disse para Maria. Lembra o que ele disse? Que havia de ressuscitar? Ele não está aqui. Então percebe que era o anjo que avisava a Maria. Era ele que trazia a memória. Agora quando o Espírito Santo vem, não é anjo mais que traz a memória, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a testemunha de Cristo na terra. O anjo é mensageiro, mas o Espírito Santo é testemunha. Aleluia, Deus! Eita glória! Eita, já está entendendo porque eita glória! Está entendendo porque foi o anjo que avisou para Maria? Porque o Espírito Santo não havia descido ainda. Quando o Espírito Santo vem, não é anjo mais que vai testificar, agora é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Aleluia, Deus! Eita glória! Aleluia! E olha o que Deus me revelou, irmão. Entenda isso aqui, eu falei para Deus, Senhor, por que nessa passagem, 2 vezes, o Senhor Jesus apareceu para eles com a porta trancada? Olha o que Deus me revelou. Percebe-se que em João 20, 19, a Bíblia diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas de onde estava o discípulo, com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Agora entenda isso, a Bíblia diz que a porta estava trancada e Jesus apareceu para ele na onde?
com a porta trancada. Então percebe que a porta é trancada. E Jesus se revela com a porta trancada. Aí eu falei para Deus, Senhor, por que tu se revelou com a porta trancada? 2 vezes essa passagem. Percebe-se que Jesus apareceu de novo para Tomé. E olha que tremendo. No versículo 24 diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então outra vez os discípulos disseram a Tomé, vemos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver o sinal dos pregos na mão dele e não puser os dedos ao lado, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez os discípulos reunidos. Tomé estava com eles. Estando a porta trancada, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Então percebe-se que Jesus se apresentou 2 vezes com a porta trancada. E eu falei para Deus, Senhor, por que 2 vezes tu se apresenta com a porta trancada? Sabe o que Deus falou para mim? Filho, o que está escrito em Mateus 6,6? Eu disse, Senhor, está escrito, ao orar, feche a porta do teu quarto, ore, teu pai está em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará. Deus me disse, eu se revelo com a porta trancada. Tá entendendo por que eu apareci para os discípulos com a porta trancada? Porque eu me revelo com a porta trancada. Aleluia, Deus. Fecha a... Eita, glória. Aleluia. Fecha a porta do quarto, rapaz. Porque é lá que Deus se revela. Eita. Percebe que a porta estava trancada. Jesus se apresentou para eles com a porta trancada. Porque Deus se revela com porta trancada. Você não entendeu por que essa porta se fechou? Você não entendeu por que os empregos bateram na tua porta? Percebe que o desemprego bateu na tua porta, a porta se fechou. Você agora está dando mais ouvido para o Senhor. Deus está se revelando mais para você. Só foi a porta fechar, porque Deus se revela com porta trancada. Aleluia, Deus. Você lembra de 2 Reis 4:2? A Bíblia diz que Eliseu vai até a casa de uma viúva. Chegando lá, a viúva diz para Eliseu a respeito das dificuldades dela. Eliseu fala, o que eu posso fazer por você, mulher? Ela diz, sua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Eliseu disse, vai, mulher, pega vasilhas emprestadas, muitas, fecha a porta atrás de si, e o milagre vai acontecer. Então percebe-se que o milagre só aconteceu quando a viúva fechou a porta, porque Deus só revela com porta fechada. Quer milagre? Fecha a porta do quarto. Eita, glória a Deus, aleluia, Deus. Tá entendendo por que Jesus apareceu para os discípulos com a porta trancada? Porque ele se revela com porta trancada. Aleluia, Deus. Eita, Jeová tremendo. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita, irmão, olha que tremendo isso aqui. É muito forte que Deus me revelou, rapaz. Olha que tremendo. Percebe que... Você tem que entender isso aqui. Eita, glória. Percebe que em João 20, no versículo de número 21, diz assim, Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E havendo dito isso, soprou o Espírito neles, dizendo, receba o Espírito Santo. Olha que tremendo. Jesus, ele aparece a primeira vez. Tomé não estava. Presta atenção nisso aqui, irmão. Você tem que tomar atenção. É muito forte o que Deus vai falar aqui, rapaz. Olha que tremendo. Tomé não estava. Tomé não estava presente na primeira vez que Jesus aparece. Jesus aparece para os 10 discípulos. Por que eu falo 10? Porque Judas já não fazia parte do ministério. Judas já havia se enforcado. Então percebe, se Tomé não estava, então tirando Judas e Tomé dá 10 discípulos. Estavam os 10. Tomé não estava. Agora entenda isso. Jesus aparece só para o Espírito Santo sobre os 10. Aí o que me chama a atenção, que depois que acontece isso, os discípulos vão falar para Tomé, Tomé, vimos o Senhor. Tomé não estava no culto. Tomé não estava na primeira vez que Jesus aparece. Aí Tomé vai dizer assim, eu só vou acreditar se eu ver, tocar nele e tocar no lado. Agora entenda isso aqui. A Bíblia diz que Jesus aparece para Tomé. Agora percebe-se, por que Tomé desacreditou? Porque Tomé não estava na primeira vez que Jesus veio. Tomé perdeu quando Jesus soprou o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito Santo no discípulo. Olha o culto que Tomé perdeu. Jesus ali apareceu, soprando o Espírito no discípulo e Tomé fora do culto. Aí percebe que quando vai encontrar para Tomé que está fora do culto, não compreende, vai falar, não acredito. Por quê? Porque tem gente que é assim, pessoas que não desfrutam da mesma fé, pessoas que estão fora do culto, quando você fala do culto, ela não acredita. Por quê? Porque não está no mesmo nível que você, não está na mesma dimensão que você. Tomé não estava na mesma dimensão que os outros discípulos estavam. Então percebe-se que os discípulos estavam no nível tremendo, um nível espiritual. Aí Tomé, que está fora do culto, vai desacreditar, porque assim, quem está fora do culto não acredita a respeito daquilo que você contempla dentro do culto. Tá entendendo? Pessoas da carne não compreendem quem é do Espírito, porque quem está fora da presença não entende, rapaz. Aleluia, Deus. Eita, glória a Deus. Eita, Jeová tremendo. Você lembra? Olha que tremendo, rapaz. Olha que tremendo. Você lembra que alguém vai falar para Jesus, Senhor, por que tu usa parábola aos de fora? Jesus vai responder,
Porque os de fora, eu falo por parábolas, para que eles ouçam com o ouvido, mas não entendam com o coração. Então percebe, os de fora ouvem, mas não entendem. Agora vocês que é meu discípulo, vocês que caminham comigo, eu dou o mistério do reino. Porque para vocês é concedido entender o mistério do reino de Deus. Então percebe, Jesus falava com todos, mas mistério é só para quem é discípulo. Tá entendendo? Quem tá fora não compreende, rapaz. Aleluia, Deus. Eita, Jeová. Oh, glória a Jesus. Agora entenda isso aqui. Entenda isso, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Não, muito forte que Deus está falando aqui, rapaz. Olha que tremendo. Eita, glória. Olha que tremendo. Em João 20, no versículo de número 9, a Bíblia diz, em João 20, no versículo de número 2, vai dizer assim: correu então e foi até onde Simão estava, e o outro discípulo a quem Jesus amava. Agora entenda isso aqui, percebe que Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Agora entenda isso aqui, vamos para o livro de Marcos. Olha que tremendo, irmão, você tem que entender isso aqui. João disse que quando Maria Madalena viu Jesus ressuscitado, ela foi contar para os discípulos a respeito do que ela tinha presenciado. Agora entenda isso aqui. Maria Madalena, presta atenção nisso aqui, Maria Madalena viu os anjos dentro do sepulcro e viu Jesus. Percebe? Olha a experiência que Maria Madalena teve. Só que me chama a atenção que Marcos 16, Marcos vai contar o seguinte. Eu vou falar tudinho, papai. Oh, glória a Deus. Marcos 16, 19, diz assim: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Portanto, ela foi anunciá-lo, aqueles que tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus. João 20 vai contar que a primeira pessoa a ver Jesus foi Maria Madalena. Só que Marcos vai contar também que o primeiro dia da semana, a primeira pessoa a ver Jesus foi Maria Madalena, conforme João tinha dito. Só que o que me chama a atenção é que Marcos vai contar, quando Maria conta para os discípulos, eles não acreditam. Maria viu os anjos, Maria viu Jesus. Só que quando Maria fala que viu Jesus ressuscitado e viu os anjos, eles não vão acreditar. Só que o que me chama a atenção é que em Mateus 17, a Bíblia diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração. Chegando no monte, Jesus leva os 3, os mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Chegando no monte, a Bíblia diz que Jesus vai mostrar o esplendor da sua glória para Pedro, Tiago e João. Eles viram o rosto de Jesus transfigurado, viram a glória de Jesus. Apareceu Elias e Moisés. A Bíblia diz que uma voz do céu bradou e disse: este é meu filho amado, ouça tudo o que ele diz. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, tremendo de medo. E a palavra do Senhor diz que Jesus, descendo do monte com os discípulos, disse: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Aleluia! Agora você vai entender o que Deus vai falar com você aqui. Pega isso. Pedro, Tiago e João, eles viram uma experiência tremenda com o Senhor no monte. Percebe que eles viram Elias e Moisés, viram a glória do Senhor, ouviram Deus falar. Olha a experiência que eles tiveram. Aí Jesus disse: quando o Filho do Homem for ressuscitado, não diga a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite. Então percebe, Jesus falou de ressurreição para os 3, para Pedro, Tiago e João. Agora o que me chama a atenção é que ele falou de ressurreição para os 3, mas ele apareceu primeiro para quem? Para Maria. Então percebe, ele falou de ressurreição para os 3, mas se revelou para Maria. Aleluia! Aí quando Maria conta, eles não acreditam. Agora entenda, eles tiveram experiência no monte. Agora que Maria também teve, quando Maria conta, eles não acreditam. Sabe o que significa isso? É gente que só acha que Deus só usa ele. E quando você eita glória, quando você conta a experiência que tu tem, eles não acreditam. Rapaz, Deus não usa só você. Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Ele se revela para quem ele quer. Aleluia, Deus! Eita, Jeová tremendo, aleluia, glória. Percebe? Eita, aleluia, Deus. Percebe que Pedro, Tiago e João viram a voz do Senhor, viram Jesus ali com o esplendor da sua glória. Jesus disse: não conte a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então percebe-se que Jesus falou de ressurreição para os 3, mas Jesus se revela para uma ex-endemoniada. Olha que tremendo, irmão. Jesus fala com quem ele quer, mas se revela para quem ele deseja. Aleluia, Deus. Eita, Jeová. Jesus não fala só com você, Jesus fala com quem ele quer, ele usa quem ele quer. Então abaixa o ego. Aleluia! Deus não dá experiência só para você. Percebe que quando Maria conta que viu Jesus, os 3 não vão acreditar. Os 3 acham que Deus só dá revelação para eles,
que Deus só pode falar com eles. Deus usa quem Ele quer, Deus fala com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Se Deus fez uma jumenta falar, rapaz, você acha que Ele vai usar quem Ele quer? Aleluia, Deus! Eita, Jeová! Então reflita nisso, irmão. Não despreze a experiência dos outros. Deus não fala só com você. Eita, Jeová tremendo, aleluia! Deus fala com quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Que Deus fale contigo.